Você ouve agora o IPOcast, o podcast semanal do IPO Brasil. Meu amigo Ventura, mais uma vez aqui. Hoje só tem coisa boa. Estou muito feliz de estar aqui contigo de novo. É um prazer. E hoje, pela primeira vez, estamos gravando aqui no estúdio da Exame. Uma parceria nova que se cria aí, que eu acho que vai render muito fruto para a gente aqui, para o podcast, para o IPO, né? E temos hoje um entrevistado também que só no warm-up aqui já ficamos quase uma hora, né? Verdade, Gustavo. Prazer estar aqui com você, inaugurando aqui os estúdios da Exame, ao Duane, pelo lindo trabalho que vocês têm feito junto com a IPO e o apoio toda da diretoria. E hoje nós temos aqui nosso amigo Rodrigo, de Minas Gerais, e uma história singela, única, e que a gente já ficou muito curioso e ficamos aqui começando como um bom mineiro, já uns 40 minutos de introito, né, Rodrigo? Tivemos que dar um breca nele aqui, né? Fala, para que não estamos gravando ainda, né? Mas vamos lá. Rodrigo Fernandes Domingos, é isso? É isso. Meu amigo, a tua infância aqui já causou um impacto em nós, né, Ventura? Que sim, tem que ser dividida, porque vai ecoar em todos os cantos do nosso Brasilzão aí. Conta pra gente desde o começo, tua infância, que pelo que você nos contou aqui, realmente tiveram várias descobertas e pelo jeito você soube traçar muito bem tua vida aí, né? Bom, prazer estar aqui com vocês aí, né, Gustavo, Ventura, obrigado aí pelo convite, né, uma grande honra, né, estar num ambiente aqui de IPO e acho que tendo essa oportunidade, e especialmente aqui inaugurando o Exame, esse ambiente novo, né, de gravação aqui com a Exame, realmente espetacular. Bom, eu gosto de pensar que, assim, eu tive um privilégio, né, que a princípio parecia não ser, né, que eu nasci numa família que tinha muitas dificuldades financeiras, né, e desde que eu me lembro por gente, assim, era muito comum eu morar em barracos de madeira, com buracos na parede, com fossas fora da casa, com água de cisterna, né, a típica família brasileira abaixo aí da linha da miséria, às vezes esperando meu pai chegar com um pouco de comida mais tarde, que ele conseguiria de sobra numa churrascaria nos momentos que ele estava sem emprego e com muita luta, né? Mas ao mesmo tempo, né, eu acho que assim, essa dificuldade toda, né, ela acabou me forjando uma pessoa que é disciplinada, que procurou lutadora, batalhadora. Então, acho que a criança é muito resiliente e as minhas memórias são boas dessa época, né? Eu acho que se fosse como adulto eu teria memórias mais tristes provavelmente, mas as memórias são boas dessa época e eu me lembro de, mesmo quando eu ainda, assim, com tanta dificuldade, né? De momentos com a minha mãe, né? Junto com meus irmãos, e qualquer coisa para uma criança é sempre... Mesmo que você tenha poucos recursos, é sempre muito agradável. Minha mãe era muito carinhosa, tomava muito conta da gente, brincava com a gente, estudava com a gente, então bastante importante. Isso em que cidade, Rodrigo? Eu já morei em algumas cidades, né, meio tentando a vida. Eu nasci em Belo Horizonte, né, no ano de 72, eu estou com 49 anos, vou fazer 50 agora. E foi na periferia de Belo Horizonte, depois eu já morei um pouquinho ali no que chama de Vale do Aço. Depois, quando eu tinha uns 10 anos, meu pai se moveu pro Espírito Santo para tentar a vida lá. E então já morei um pouquinho em cada cidade aí, né? E você começou a falar um pouquinho que você começou a ter números e contatos com tampinhas de garrafinha numa iluminação precária. Conta um pouquinho isso pra gente. Como que era essa vida? Explora um pouco. Minha mãe, assim, como não tinha luz dentro de casa, né? Minha mãe levava a gente para brincar na luz do poste. As minhas primeiras lembranças como pessoa, eu me lembro assim vagamente do que era o quintal, com um gramado, assim, uma graminha na frente. E eu me lembro da gente brincando, né? E ela conta que essas brincadeiras passavam por ela pegar umas tampinhas que tinha os personagens de Walt Disney e começar a brincar comigo dos números, que a gente não tinha brinquedo propriamente, então ela pegava essas tampinhas na rua, né? E o meu irmão ainda com 2, muito novo, eu tinha 4 anos, e ela começou a me ensinar os algarismos, né? E ela percebeu que eu rapidamente consegui identificar os algarismos, acho que até porque tem os personagens, né? Acho que é mais fácil, mais lúdico, né? Tinha o Mickey e assim por diante, né? E aí ela começou a colocar uma tampinha do lado da outra, ela falou, poxa, acho que agora você já sabe com 2 algarismos, né? Já aprendi números de 2 dígitos, né? E ela, pô, deixa eu colocar 3, né? E ela falou, poxa, mas você rapidinho aprendeu com os 3 algarismos. Então ela falou, acho que ele tem facilidade.
E aí, eu mesmo não tenho essa memória exatamente de 4 anos, mas ela conta que ficou surpresa aí o que eu aprendia com 4, com 5 algarismos. E ela sempre muito orgulhosa quando estava na rua e eu li algum número que alguém via, né? Falava assim, o que esse menino tá Como lendo, é que né? pode? E você estava na escola já, com essa idade? Não, eu entrei na escola, na minha época não era muito comum o ensino infantil, né? Eu entrei na escola no chamado pré-primário, que hoje seria a primeira série do ensino fundamental. Então, nessa época eu não estava na escola, eu tinha esses primeiros contatos com a minha mãe mesmo. Então, assim, Ventura, sem ir para a escola, já estava fazendo conta até 100, mais ou menos? Na verdade, assim, eram milhares, né? Colocava 4 tampinhas do lado, então lia placa de carro, essas coisas todas, né? E aí, depois acabou que eu fui mais velho, quando eu fui seguindo para a escola, né? Eu lembro do episódio que no pré-primário, minha mãe, quando foi me buscar, a professora estava segurando na minha mão, né? E aí ela falou assim, o que foi, né? Tá tudo bem, o primeiro dia de aula, né? Ele falou, olha, a senhora tem que ver o que esse menino tem, porque ele não para. Não para como assim? Eu não consigo que ele fique na carteira, ele vai para um lado, ele vai para o outro. Ela falou, mas ele não faz o que a senhora pede? Ela falou, sim, eu vou ver no caderno dele, tá feito. Eu falei assim, então passa mais coisa pra ele, né? Então, assim, a professora preocupada que não conseguia me segurar muito dentro de sala de aula. Mas o fato é que, assim, as lembranças eram muito boas, eu cresci gostando muito de escola, né? Aos 10 anos de idade, meu pai já mudou, estava morando em Vila Velha, no Espírito Santo, e alugando bancas para os feirantes na feira, e ele então começou a levar a mim e o meu irmão, eu com 10 anos, o meu irmão com 8 anos, para trabalhar na feira. Ele acordava a gente às 3 horas da madrugada, e a gente acabou virando a grande mão de obra dessa história. A gente descarregava o caminhão, a gente cobrava a banca na feira. Depois eu cobrava, que eu era o mais velho, entregava, aprendia matemática na prática, né? Pegando dinheiro na mão. Já começou a ver empreendedor aos 8, 10 anos de idade. Foi uma aula de empreendedorismo, né? Eu só não tinha essa consciência que isso estava acontecendo. Mas, assim, tocar um negócio trabalhando ali. Então, assim, não era o mentor do negócio, mas execução. A gente fazia tudo, a gente catava a banca, sabia toda a dinâmica da feira para não deixarem a banca cair, estragar a banca, preservar, como é que transitava cheio de gente na feira, os meninos pequenininhos levantando a banca no meio do monte de gente comprando, cobrar das pessoas. Caderninho, né? Dos clientes, começava o CRM ali já. Já começava nesse nível ainda não, mas já tinha uma administração, né? Não esquecer de quem pediu para voltar depois para cobrar e carregar aquelas bancas todas lá, empilhar e depois encher o caminhão. Era um trabalho pesado, semelhante ao de um estivador de Porto de Santos, vamos falar assim, né? A gente foi aprendendo a trabalhar duro e eu ia acabar saindo. Eu saía da feira umas 3 horas da tarde e ia para a escola, eu e meu irmão, e a gente assistia aula de 4 às 8 da noite, que tinha esse turno de 4 às 8 da noite. E chegava em casa depois, desmaiava, né? Dormia e no outro dia de manhã, 3 horas da manhã, de novo ia para a feira. Final de semana, não tinha escola, mas eram as piores feiras, porque eram as feiras mais cheias. Então eu saía da feira, já era 5 horas da tarde, né? Então, quando eu chegava em casa às 5 horas da tarde no sábado, eu mal descia, eu já descia do caminhão, que a gente vinha em cima do caminhão, já pulava quase correndo, porque era o momento de eu jogar o futebolzinho da semana. Eu corria pro campinho antes de escurecer para jogar o futebol, que eu gostava muito de futebol, né? Mas eu não estudava, não dava tempo, mas eu ia muito bem na escola, gostava, respondia, tinha várias, respondia bem, ia muito bem nas notas, ganhei alguns concursos já de redação, né, ia muito bem nas matérias em geral, então eu tinha muito prazer também na escola. Apesar de que, contrariamente, eu poderia, você trabalha tanto, então não faz para casa, não estuda, mas não sei como as coisas iam bem. E eu não desgostava da escola, eu gostava da merenda da escola, que tinha merenda boa, né? Mingau de fubá com couve, né, e tudo. Na escola a gente ganhava coisas, né? Então, assim, onde eu ganhava meus tênis novos, né? Então, assim, uma vez por ano eu ganhava um quichute e uma conga, né? Era a hora que eu renovava o meu estoque de calçados, né? A minha mãe me dava uma mochila nova toda semana, porque ela pegava um saco de arroz, cortava, lavava e me dava a mochila nova, né? Às vezes era prato fino, às vezes a mochila era outra. A mochila da Company na época era uma coisa famosa, assim, eu nunca tive prato fino e tal, mas ressalta, Gustavo, você fala com muita alegria, né? Você tem uma memória de infância muito alegre. Como que era a influência da sua mãe e do seu pai, né? O seu pai é empreendedor, você falou que ele fez várias coisas ali, um desemprego, tentando, lutando, mas sempre otimista. E a sua mãe muito carinhosa, amorosa e também te puxando para o ensino, né? Como que é a influência dos dois na sua vida? O meu pai acabou que me deu a terapia da enxada, né?
muito criado como menino do campo, que aos 10 anos já está com uma enxada na mão, a nossa enxada era as bancas, né? E a minha mãe sempre com muita pena da gente, né? Vendo a gente acordar tão cedo, trabalhar tanto, né? Poxa, cuidando da gente com carinho, dando café com muito carinho. Então, meu pai um cara mais forte e que botou a gente para trabalhar, e a minha mãe sempre com muito cuidado com a gente. E eu acho que, assim, naquilo que não nos mata, né? A gente fica mais forte. Então, foi o que eu falei que acabei tendo um presente. Então, assim, eu não achava ruim trabalhar na feira. Tanto que quando meu pai vendeu o negócio dele, saiu da feira, eu e meu irmão falamos assim, poxa, posso pedir emprego para o outro alugador? E a gente, então, foi pedir emprego para um outro alugador. Lá. Só que aí a gente teria salário. Falei, agora eu vou juntar o meu dinheiro para comprar uma bicicleta, né? Então, e aí eu ganhar o próprio sustento, porque com meu pai eu não tinha salário, né? Então, com o outro, eu falava, vamos ter um dinheiro aqui nosso, né? Ou seja, ao invés de sair correndo da feira, a gente foi pegar emprego com outro alugador. Então, definitivamente, eu acho que não era uma coisa... A gente se acostumou a isso, e eu acho que hoje, olhando para trás, assim, eu vejo que eu sempre vejo o copo mais meio cheio do que vazio, porque eu aprendi que as coisas são duras, as coisas são difíceis. Então, eu não acho que a vida é uma corrida de 100 metros rasa, é uma baita de uma maratona. Então, eu acho que eu tive muita oportunidade de aprender que as coisas não vêm de graça e a gente tem que se esforçar. E também ter mais jogo de cintura, ser mais independente, ter iniciativa, que o menino, ele é muito, principalmente hoje em dia, a gente cuida dos nossos filhos muito protegidos, né? Então, essa não proteção que eu tive, acabou que me desenvolveu. Acredito que me ajudou como empreendedor no futuro. Né? Não tenho dúvida. Você vê como a feira é um ambiente que expõe a pessoa, né? Você está com muitos clientes, aquele zoom, 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 aquele barulho, N SKUs ali à venda, preço que sobe, preço que desce, promoção. Me lembrou muito aqui da história do nosso amigo Ricardo Roldão, né, Ventura? Sim. Que também contou o passado dele, que é magnífico também, muito enriquecedor na vida dele. E, inclusive, faz parte aí de um episódio do IPOcast, né? Quem estiver nos ouvindo, vale a pena. E que bom que te traçou esse caminho. E até então, escola pública. Escola pública. Escola pública, tá. Sempre escola pública. Sempre escola pública. Sempre. Aí... E o que aconteceu é que num determinado momento, meu pai voltou para Belo Horizonte, eu fui morar no município de Betim, a gente ganhou um terreno de uma tia nossa. Deu para ver que meu pai não conseguiu muito dinheiro lá na feira, porque o terreno foi ganhado, mas ele conseguiu erguer um barracão com as próprias mãos lá, de tijolo, mas sem reboco, mas ele ergueu um barracão num bairro muito simples da região de Betim, que chama PTB. É um bairro bem simples, perto da Fiat Automóveis. E a gente veio morar aqui. Mas aí eu já estava com uns 13 anos na época ali, e o meu irmão com uns 11, e eu já tinha mais 2 irmãos, somos 4 lá em casa. E a gente, então, o meu pai, eu comecei nessa época, né, a gente veio estudar numa outra escola, e como fruto desse desempenho escolar da gente, o que acabou acontecendo, o meu irmão também, o meu segundo irmão também, o Romeu, também tinha um desempenho escolar excelente. Nós em escolas diferentes, né, um pouquinho depois desse momento que eu falei, eu estava com uns 15, ele com uns 14, nós começamos a ser pedidos a ajudar as pessoas, a ensinar as pessoas. Então, com 15 anos eu ia todo sábado para ensinar a minha turma física, porque o pessoal estava com muita dificuldade. Tirando eu, tinha um monte de gente precisando de muita nota. Então eu ganhava livros da diretora, uns 4 livros, e ia dar aula para minha turma. E comecei a ser parado no meio do corredor da escola, falando, poxa, você que é o Rodrigo, você não quer me dar uma aula de física e tal? Eu falava, sim, vamos dar. Aí comecei a dar aula particular e ter receita. Nessa época, minha casa, eu lembro que não tinha luz dentro de casa, porque eu tinha que estudar à noite e à luz de velas, né? Então eu me lembro disso. Morava do lado nesse barracão, que era num cantinho assim, espremido entre uma favela e um grande buraco que eles nunca tinham tampado até então. Eu morava numa casinha bem escurinha lá num cantinho lá. E estudava até de noite à luz de vela, sempre para dar aula para os meus amigos, os alunos que iam aparecendo. Só que aí eu comecei a ter receita, né, que eu não chamava desse nome. E as pessoas começaram a falar, poxa, você não me dá aula de matemática? Eu falava, poxa, o que você está estudando? Nossa... E eu anotava a matéria e estudar. Não quer me dar uma aula de gramática? E eu falo, por que você está estudando? Eu falo, concordância verbal, nominal. Eu falei, vamos. Regência verbal, vamos. Eu estudo, vamos. Ia dando aulas. Pobre não enjeita dinheiro, né? Então, você está precisando, você tem que se virar, né? E o meu irmão, na mesma época, na outra escola que ele estava, aconteceu a mesma coisa com ele. Ele também tinha sido um ótimo aluno, meu companheiro aí de vida há muito tempo. E aconteceu a mesma coisa com ele. Às vezes vinha um aluno, aí começou a vir alunos da escola particular atrás da gente, falou, me dá uma aula de
de química. Eu falei, o que você está estudando? Eu falei, estou no pH e pOH. Eu falei, o que é isso, né? Potencial hidrogeniônico, hidroxiliônico. Eu falei, nossa, qual o seu livro? O Ricardo Feltri, eu anotava. Ia lá para ler de noite e não entendia nada, né? Menos LOG, com 2 colchetes, né? Que é a concentração molar, né? Eu falei, o que é isso, né? Eu tinha que ir lá na página 1 e ler o que eram soluções, molaridade, normalidade, concentração comum, né, e tal. Aí tinha um pouco de estequiometria já nos problemas, eu tinha que no livro ver estequiometria, logaritmo, o que era aquilo. Aí eu chegava na outra semana, dava aula do que eu tinha entendido, achando que ia ser jogado pela janela. E o aluno falava assim, nossa, eu gostei, você não quer me dar uma aula de ótica e ondas? Ai, meu Deus do céu. Aí é mais caro. Vamos dobrar. E a gente cresceu o ensino médio inteiro dando aula particular de quase tudo que você imaginar. Às vezes aparecia de história para dar aula. Eu, nossa, não tenho tempo de estudar história. Não, mas eu só posso estudar com seu filho. Às vezes você estuda com ele, então deixava o aluno comigo falando, você vai estudar com ele. E eu sendo sincero, falava, eu não vou ter tempo de estudar previamente a história, mas estuda com ele, tá bom. Virou referência. Virou e aparecia de tudo. Nós mudamos para o centro de Betim por iniciativa do meu irmão, aos 14 anos. Ele falou, olha, vamos mudar para o centro, porque a gente está perdendo muito tempo de deslocamento e a gente mora pior no bairro do que no centro. E a gente tem muito aluno que pode, a gente não chamava assim, né? Demanda reprimida. A gente fez uma continha e falou, cara, se a gente enche esses horários, a gente paga um aluguel no centro, sobra dinheiro, a gente para de gastar com ônibus e tomar chuva e tomar sol. E aí o meu irmão, aos 14 anos, alugou a primeira casa da gente morar por conta dele. O meu pai assinou, mas o cara nunca viu a cara do meu pai. O contrato meu pai assinou porque era maior de idade. Meu irmão já era menor do Banco do Brasil nessa época, então ele tinha o lerite, que era um negócio importante, né? Renda formal, né? E assim a gente foi morar no centro e nosso ensino médio todo foi ali, né? No município de Betim, morando no centro. Fantástico. Pô, agora eu quero entender como é que a gente vai parar no ITA, hein, Ventura? Não. Mas pela tecnologia de ensino dele, de estudo, acho que foi uma consequência. Foi um pulo, né? Eu estava no primeiro ano, né, do ensino médio, aí o professor deixou as pessoas fazerem questões que quisessem, né? Aí eu fui pro final do livro e fiz uma questão lá, que entre 1.000 e 4.000, quantos múltiplos são de 3 e de 5 ao mesmo tempo. Aí eu fiz os de 3 e os de 5, falei, cara, mas tem alguns que são múltiplos dos 2, como é que eu vou subtrair essa quantidade? Aí eu peguei o 15, né, que é o MMC, falei, então deve ser o 15, né? Subtrair, M3 mais M5 menos M15, né? E falei, achei a resposta, deu certo. Falei, professor, problema legal. Aí o professor, não, mas tá vendo aqui? Apontou assim, falei, o que tem? Tava escrito ITA, né? Aí eu falei assim, o que tem? Ele falou, ITA. Eu falei, o que tem ITA? Ele falou assim, é a faculdade mais difícil da face da Terra. Aí depois que ele falou aquilo, eu comecei um fenômeno de perseguição a essas 3 letras, né? Então, sempre no livro eu ficava procurando aquilo ali. Tinha a questão do ITA. E mal sabendo eu que eram poucas questões que tinha no livro, e as que tinham eles procuravam as mais fáceis para pôr no livro, para não machucar as pessoas, né? Que assim, depois é que eu fui ver que o buraco era bem mais profundo do que eu tinha visto inicialmente naquele problema que eu tinha resolvido ali, né? Mas com o tempo eu fui cada vez mais interessado e fui me aprofundando, como é que eu passaria naquele vestibular. Eu fiz o vestibular da UFMG um ano antes, só para teste, né? Eu já consegui passar. Na escola que eu estudava, que era pública, as pessoas nem faziam, né? Era muito raro fazer o vestibular da UFMG, porque as pessoas entendiam que aquilo não estava ao alcance delas. Mas com esse tanto de aula particular, eu fiz um ano antes e passei. Eu fiz programação de computador, eu sou programador de ensino médio, técnico, então ainda tinha um viés mais técnico, muito menos ensino para o vestibular, né? Que na época não tinha nem era vestibular. Mas com esse meu estudo por conta própria, eu já era um profissional, na verdade, né, de aulas particulares. Acabou que eu dava aula de muitas matérias, eu consegui passar facilmente na UFMG e eu falei, acho que o ITA dá para eu tentar. Mas era tudo muito, assim, eu vejo muitas ações que eu tive nesse momento, que quando eu olho para o futuro, foram as mesmas que me ajudaram profissionalmente. Você imagina assim, o que eu faço? Eu escrevi uma carta, não tinha internet, eu não tinha telefone em casa, o telefone era para rico. Eu mandei uma carta, recebi um prospecto. Esse prospecto falava simplificadamente o que ia cair na prova. Quando eu olhei polinômios, raízes e tal, eu falei, cara, isso não nem de longe me diz a dificuldade da prova. Fiquei uns 3 meses tentando 3 provas, para ver as provas, que eu não tinha provas. Consegui uma prova passada. Consegui 3 provas, a de 89, a de 90 e a de 91. Aí, feliz da vida, fui lá partir para cima das provas, não saía nada, não resolvia nada. Eu falei, meu Deus do céu, não consigo fazer nada disso aqui.
Aí eu ia atrás dos professores e falava, professor, o senhor tem algum livro que resolve essas coisas aqui? O professor olhava, abria um baú daqui, um baú dali, me dava um livro, falava, acho que tirava umas poeiras, falava, acho que esse aqui tem alguma coisa. E eu ia ganhando esses livros e ia achando, até que eu achava algumas coleções que realmente tinham coisas assim. E quando eu estudava alguma coisa que eu achava que refletia na prova, eu ia lá, pegava a questão, acho que dá para resolver essa. Eu fazia a questão. E quando eu terminava a questão, eu falava assim, aí, tá certo, eu não sabia. E eu não tinha para quem perguntar. Ninguém sabia resolver aquilo. Meus professores da escola não sabiam, as pessoas não sabiam. Mesmo nas melhores escolas do Brasil, é comum que os professores não resolvam a prova do ITA. Não é demérito para ninguém, é porque é muito especializado. Então, e eu fui para fazer o vestibular, assim, sem saber quantas eu tinha feito ou deixado de fazer, né? E as pessoas normalmente no ITA, depois que eu passei, eu descobri que as pessoas vêm em bandos, né? Dos cursinhos maiores, né? São 3, 4, 5 cursinhos no país no máximo, que mandam bandos de pessoas, porque é muito especializado e quem corre por fora tem menos chances, né? Mas de maneira desavisada, né? Assim, eu acabei conseguindo lograr êxito de passar no vestibular do ITA, né? Eu queria muito ser engenheiro aeronáutico, passar no ITA e para minha felicidade deu certo, né? Eu consegui passar no vestibular do ITA. É um grande feito com certeza, né? Porque além de difícil, muito exclusivo, né? E também uma matéria que não é todo mundo que vai atrás, né? A maioria das pessoas já vai para fazer ITA sabendo que quer trabalhar com isso, né? E autodidata, né, Gustavo? É um mérito gigantesco, né? E aí você fez ITA? Eu fiz o ITA, eu fiz de 92 a 96. Lembrando que eu era rimo de família, então desde novo, assim, na feira a gente era mão de obra, depois da feira as aulas particulares a gente era a renda da família, então eu tinha que gerar mais renda enquanto na faculdade. E aí logo no meu segundo ano do ITA, eu e mais 9 amigos fundamos um cursinho dentro do ITA com autorização do centro acadêmico. Os 10 davam aula de tudo, surgiu professor de tudo que você imaginar. Eu dava matemática. E eu e mais um éramos gestores. Eu era pedagógico e o outro era da parte não pedagógica. Mas várias coisas a gente discutia juntos. Como é que vai arrumar o dinheiro, como é que vai fazer a propaganda, qual que é o nosso posicionamento de marca, de onde é que vem o material. Aí que começou tudo? Aí a gente montou um cursinho lá no ITA, que rodou por um ano e aprovamos 2 alunos. Então quando eu estava no 3º ano, eu já tinha calouros, né, que em São Paulo chama de bichos, né? Bichos. Eu já tinha bichos que eram meus alunos do cursinho que a gente tinha fundado e montado e já tinha Fantástico. 2 alunos lá dentro estudando com a gente. No outro ano eu fui para... Eu tendo feito esse movimento, que era um movimento muito trabalhoso, eu falei, poxa, acho que eu já montei aqui o curso pré-vestibular do CASD, né, que é o Centro Acadêmico Santos Dumont. E aí eu já tinha montado aquele cursinho e falei, acho que agora eu vou dar aula em um cursinho. Aí eu fui procurar um cursinho na cidade, fiz as provas testes e passei a ser professor de cursinho. Ali entre 19 e 20 anos, então, eu já estava numa experiência nova que era ser professor de cursinho, que é diferente, né, de ser professor particular, porque até assim, a organização do quadro, ter uma grande plateia, então não é a mesma, parece que é a mesma coisa, mas tem bastante... Tem um sistema de ensino. A primeira vez que eu escrevi num quadro, eu escrevi em todas as direções do quadro, menos na horizontal. E eu achava que eu estava falando muito devagar e eu estava metralhando os alunos. Mas como é um cursinho que eu tinha montado, eu era o dono da bola, né? Então, aqui é assim, ó. Aqui vai ser assim. E aí eu fui aprendendo. Na segunda aula eu já falei, nossa, deixa eu escrever na horizontal e assim por diante. Então, é as vantagens que a gente tem de quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, a gente acaba sendo uma hora ajudado dessa história. Então, eu fui me desenvolvendo como professor, né? E depois me tornei... Então, com 20 anos de idade, 19, 20 anos, eu já estava nesse cursinho, depois num outro... Eu pesava uns 60 quilos, magrelinho ainda, né? Cheio de espinha na cara. E entrava na sala, parecia que era um aluno, né? Aí, quando eu começava a escrever no quadro e me apresentava, dava um susto na meninada. Mas, eu, professor, né? Quer dizer, o que esse cara sabe para me ensinar, né? Aí dava uma carteirada, falou, eu sou aluno do ITA, eu estou aqui para dar... Aí o pessoal, você é do ITA, então tudo bem. Então, já até porque eu falei, deixa eu dar uma carteirada aqui, senão o pessoal não vai me respeitar, né? Não, mas brincadeiras à parte, assim, na medida que a aula seguia, eles percebiam, não, o cara sabe o que ele tá falando, então... Mas era estranho eles olharem assim...
que um amigo meu, né, tá aqui dando aula, professor normalmente. Meio que um par, né? Então, um par dando aula para... A aparência, né, era de um par, né? Rodrigo, e aí já chamava Bernoulli? De onde veio o nome? Não, porque o Bernoulli esse nome nem é existia. Importante também, né, Ventura? Sim. O que tinha de Bernoulli nessa época era que a gente, no ITA, eu estudei algumas curvas que eram dos irmãos Bernoulli, né? E eu vi algumas equações também na aerodinâmica e tudo, que eram dos Bernoulli, né? Que eles se envolveram em curvas matemáticas. Cientistas franceses. Cientistas de origem entre outras origens francesas, né? Então, o que eu tinha de contato era isso até então. Mas o que aconteceu foi que depois que eu me formei no ITA, eu trabalhei... primeiramente, eu acabei não trabalhando na área, eu acabei falando, poxa, acho que engenheiro tem muito disso, né? Acabei trabalhando um tempo na Value Partners, que era uma dissidência da McKinsey, uma consultoria de alta gestão. Fiquei um pouquinho lá, depois a Procter & Gamble, P&G, né, me procura, eu passei no processo da P&G. Mas só um parênteses aí, a Value Partners, por exemplo, eu imagino que essas empresas vão recrutar no ITA, né? Vão. Foi fruto disso que você foi para lá? Foi. Entendi. Tanto a P&G quanto a Value Partners fizeram processos no ITA, eu fiz processo para as duas. O processo da Value Partners saiu o resultado primeiro, e eu comecei, fiquei um tempo lá. Depois de um tempo já tinha surgido uma vaga na P&G, eles me chamaram. E eu trabalhei na P&G, na área comercial da P&G. Eu falei, acho que eu gosto de conversar, eu gosto de falar. A área comercial, acho que eu vou gostar. E quis experimentar a área comercial da P&G. E fui para lá. E fiquei uns 2 anos, até o meados de 99. Até que o meu irmão tinha formado há pouco tempo e falou assim, a gente sempre deu aula, a gente sempre, né, foi professor de cursinho. A gente adora estudar, adora aprender. Vamos montar um cursinho que seja o melhor cursinho do Brasil. Eu falei, então vamos, né? Pedi demissão da companhia, recebi o meu acertozinho de demissionário lá, né? Olha. E cada um de nós... Aí tem um outro amigo de faculdade, que é o baiano, que é o Paulo, que tem também uma história de aulas particulares, era um bolsista de escola particular, mas por mérito, não porque conseguia pagar as mensalidades, era bolsista, né? E que com 16 anos passou no ITA e passou em medicina na Federal da Bahia. O Paulo é prodígio, né? Entrou muito jovem na faculdade. E o Paulo também era professor de cursinhos e tudo, na época também tinha dado aulas em cursinhos. E aí nós 3 decidimos, meu irmão falou, o Paulo também vai ser nosso sócio e tal, e a gente resolveu montar um cursinho também. Cursinho de Dream Team. Tinha um outro sócio na época também, que depois acabou não continuando, mas juntou esse cursinho aí. E a gente zero experiência. Aí 10 mil reais cada um na época, assim, a gente se endividou na pessoa física. A gente não sabia o que era um business plan, nem em português, nem em inglês, né, que era um plano de negócio. A gente não sabia como é que abrir uma empresa, a gente não sabia... A minha experiência empreendedora era na feira, com meu pai há 200 anos atrás, né? Então, assim, não sabia como é que faz um fluxo de caixa, como é que você faz cenários, não sabia nada disso, mas... meio assim, destemidamente, falando, vamos lá, a gente tem uma proposta boa, pegamos uns 200 mil emprestados de pessoa física, a 4% ao mês. Vixe. Né, e fomos só, os credores falaram assim, ó, me paga o juro todo mês, né, só para mostrar que vocês estão vivos, né, sinal de vida, né, manda uns 4% todo mês. E a gente encarou, falando, vamos começar, e todo mundo entrou nessa. E como é que começa um business desse? Porque foi se não me engano aqui, 23 anos atrás? Foi, no ano de 99, o primeiro ano letivo foi em 2000. Tá. Aí eu fazia a primeira turma, alugar uma sala... Definir o posicionamento, o que era o cursinho? Para ser o melhor cursinho do Brasil. Qual que seria, por que ele seria o melhor, né? Ele falou, cara, quem estuda aqui quer estudar muito, quer estudar, ainda mais no cursinho, que assim... Acho que quando você fala no colégio, se tem uma dúvida, é uma corrida grande de fundo, no colégio você fala, vou estudar muito, vou estudar pouco, você vai ficar muitos anos da sua vida ali. Mas o cursinho você está no compasso de espera, você está ali para uma única coisa. Você poderia já estar na faculdade, você não está, porque você ainda não conseguiu. Então era mais simples ter, aqui é para você passar nas coisas mais difíceis que aparecerem na sua frente. E a gente gostava de estudar, a gente falou, deve ter mais uns malucos como nós por aí que gostam de estudar, nem que seja pouca gente, mas fazer um cursinho pequeno, né? E a gente pôs aula no sábado, que na época não era comum lá em Belo Horizonte, a gente pôs aula no sábado. Todo sábado à tarde tinha prova, né? Era comum os alunos fazerem outros cursinhos, assim, aula até sexta e um simulado semestral. O nosso aluno fazia aula até sábado e um simulado semanal. Chegava em casa no sábado à noite, né? Eu lembro até hoje de um outdoor nosso, que era uma laranja toda chupada. E aí o cara olhava pro outdoor, imagina um bagaço de uma laranja, assim, parece um caminhão passou nela, né?
E falava assim, você sai desse jeito, mas sente o gosto da vitória. Então a gente tinha uma mensagem muito... de muito... marketing já, comunicação de impacto. O business plan não tinha, mas o marketing era bom já. Era forte. E realmente, a gente fazia de tudo no cursinho. A gente tirava dúvida dos alunos, a gente dava aula de matemática e de física. A gente tinha muito claro, assim, o que a gente achava que um bom cursinho tinha que ter. Né? Como bons alunos, a gente falou, vamos fazer um cursinho como se fosse para nós. E né? vocês focavam em algumas faculdades já ou estava em aberto? Tinha a ITA, FGV, outras? A gente tinha uma turma preparatória para o ITA que a gente falou, cara, a gente tem que ter uma turma para o ITA porque nós somos egressos, nós somos iteanos, nós temos que ter uma turma do ITA. Mas nunca foi assim, isso vai ter um monte de aluno, porque assim, são poucos malucos como nós que topam estudar para uma turma do ITA. É muito puxado, é o extremo. Então a gente sabia que aquilo não ia ser o volume nosso. Mas a gente tinha outra turma em geral que era para o UFMG primordialmente. Você tinha alguns outros vestibulares em Belo Horizonte que era Ciências Médicas e alguns outros até pelo, né, quem quisesse fazer a USP ou outros vestibulares, Unicamp. Então a gente sempre focava nesses vestibulares bastante difíceis. Tinha muita carga horária, muito conteúdo, procurava ter professores excelentes, né? Mas ali é engraçado, porque assim, a gente não sabia... Se a gente soubesse o tanto que era difícil, eu falo isso assim, eu não teria começado. A ignorância é uma bênção, assim. Eu acho que não saber que era impossível, entre aspas, né? Fez a gente seguir, a gente fez. Porque assim, pareceria impossível, essa que é a verdade. A gente não sabia fazer nada. Então você falava assim, como é que eu vou contratar um professor? Eu nunca tinha contratado um professor. Como é que eu vou encontrar esse professor? Como é que eu vou chamar esse professor? Aí a gente, vamos fazer uma pesquisa, passar na porta dos cursinhos e pegar... Depois que a gente pegava o nome das principais pessoas, beleza, esses são os caras mais queridos da cidade. Tá, e como é que eu acho o contato desse professor? Até você conseguir o contato. Como é que esse cara vai me dar credibilidade quando eu conversar com ele? Então tinha Quanto eu vou pagar para eles, né? Já tem aluno, não tem aluno? Custava chegar no professor, quando ele custava fazer ele vir conversar. Quando ele vinha conversar, você falava, a minha proposta é essa, nós somos assim, somos assado. Por mais que ele nos achasse sério, você falava assim... Eu já estou sabendo que você deve ganhar uns mais... Ou então, nas primeiras vezes, assim, quanto é que você desejaria ganhar de hora-aula, né? A nossa informação era tão pequena que a gente não sabia nem isso. Então, falou assim, eu ganho... vou inventar aqui Y. Aí eu falo, tá certo, professor. Bom, professor, se o senhor topava entrar ganhando Y sobre 2 com a gente aqui, eu tenho certeza que aqui vai ser um sucesso, o senhor vai estar brilhando daqui um tempo, a gente vai poder chegar isso no seu Y, chegar esse valor no seu Y. Alguns falavam, poxa, quando você estiver pagando o Y, me chama aqui. E outros falavam, eu topo o Y sobre 2, vamos começar, né? E alguns professores a gente teve que lançar, né? Porque a gente teve que achar esses professores dentre aqueles outros que não eram tão famosos. E víamos aulas testes, alguns começavam como monitores nossos, depois cresciam para professores. E com o tempo, hoje nós temos alguns professores que são dessa época e que são professores que se tornaram espetaculares e foram lançados por nós no mercado e cresceram junto conosco, né? Mas esse é um exemplo do que a gente não sabia, né? Imagina, planejamento tributário, organização societária, sistema, não sabia nada disso. E a partir de... Dá uma ideia pra gente agora, Rodrigo, de como é que tá hoje, né? E a partir de como é que foi essa evolução de vocês? Imagino que começaram com uma escola... Eu sei que vocês já estão com 5, né? Como é que vocês foram profissionalizando a gestão do negócio em si e tendo um crescimento constante? A gente sempre atacou em todas as áreas, os 3 trabalhando muito na empresa, né? Com 3 co-presidentes, vamos falar assim, né? Dividindo ali. Os 2 sócios meus mais ligados à área pedagógica. No começo eu atuava junto com eles nas deliberações. Depois de alguns primeiros anos aí, eu acabei indo para outra área. Eu já estava nessa outra área há mais tempo, mas acabou que eu me destaquei um pouco. Falei, bom, já tem 2 tomando conta disso. Ainda temos um diretor pedagógico desde o início. Rapidamente a gente contratou um diretor muito bom. Então eu falei, poxa, acho que vocês 3 aí estão tomando muito conta disso. As grandes questões que envolvam maiores impactos, a gente divide, vocês dividem comigo. O dia a dia vocês tocam e eu vou tocando mais o outro lado, também dividindo com eles as decisões mais importantes. E a gente fez isso aí por muitos anos e foi crescendo. No começo o cursinho, a cada ano foi crescendo. No segundo ano a gente já foi para uma sede maior, num aluguel maior. Poxa, vamos montar um colégio. Aí no terceiro ano já tinha uma terceira série. Aí no outro ano a gente já foi para uma outra sede separada e montamos um colégio. Falamos, vamos fazer a formação integral, né? Sempre com aquela ideia, poxa, é um colégio que naturalmente as pessoas devem gostar mais de estudar, devem procurar gostar mais de estudar. A gente acreditava que a gente tem um slogan que fala quando o olho brilha muda tudo, né? Porque a gente
falou, poxa, eu acho que o nosso olho sempre brilhou, né? Então, acho que assim, deve ter mais gente que o olho brilha, né? Então, acho que é isso que a gente procura que as pessoas façam. Nosso discurso é genuíno, a gente de verdade gosta desse tipo de coisa e isso acho que contagia as pessoas, né? Então, acho que dava para fazer isso no colégio. Obviamente, o colégio tem uma proposta de formação integral, que você vai... Hoje a gente tem desde infantil, crianças chegando com 4 anos, e você tem toda uma gradação em termos de esforço diferente ao longo dos anos, e você tem um outro tipo de mensagem, de formação para trazer, porque aí você tem uma preocupação com o ser humano de forma completa, e não o que é no pré-vestibular, que é, vamos direto ao ponto, você tem que aprender isso aqui para fazer uma prova super difícil. Aí a gente caminhou nesse sentido. Em 2005, a gente já foi crescendo muito o nosso setor de material didático, né? E a gente foi contratando mais gente, e era um poço sem fundo de gastar dinheiro aquilo. E a gente não gostava de nada que tinha no mercado. E a gente falou, nós vamos ter que fazer isso gerar uma receita. Um sistema próprio. Isso. Aí a gente falou, vamos fazer o sistema de ensino, vamos investir mais, vamos dobrar a aposta aqui, mas a gente, para tentar levar isso para outras escolas parceiras. E aí nasceu o sistema de ensino. De lá para cá a gente veio produzindo conteúdo, ficamos aí uns 10 anos. É muito difícil você ir vendendo, tendo um parceiro, se você ainda não completou o portfólio. No início era mais difícil, porque você chegava, poxa, eu tenho terceira série, eu tenho ensino médio, mas eu não tenho para baixo. Depois de uns 10 anos a gente investindo bastante, a gente completou o portfólio. Hoje a gente tem mais de 50 mil páginas autorais, a gente tem, no sistema de ensino, tem algumas centenas de pessoas, só em produção trabalhando, várias pessoas trabalhando lá, mas foram muitos anos em que a gente foi constituindo portfólio e aprendizado nesse processo. Gustavo, sempre quando eu penso no sistema de ensino, né, você tem hoje, essa indústria cresceu bastante, né, a metodologia, mas sempre penso em metodologia, né? Então você tinha além do conteúdo, você tinha uma metodologia diferenciada, como e hoje você também tem um crescimento orgânico, e você disse que tem um sistema hoje, né, que são mais de 800 escolas parceiras que usam o sistema. Como é que surgiu do cursinho esse sistema? Como é que você criou? Como é que você inovou nisso? Né? A gente sempre teve uma preocupação, no primeiro momento, sendo bem sincero, era de fazer o melhor material com a melhor proposta para nos atender. Porque como o nosso sistema ainda não tinha clientes, o que a gente não podia era pôr em risco a nossa virada dentro de casa. Então, a nossa maior preocupação no início era, fez um material do primeiro e do segundo ano, vamos ver como isso vira dentro de casa. Testa aqui dentro. Testa aqui, a gente tinha um laboratório ali. Então, assim, isso aí foi um super sucesso, porque a gente parou de completar com coisas nossas, livros mais complementos, e trouxe a nossa solução. Não só falando um pouco da metodologia, falando, poxa, o que eu dou em cada série, como é que eu repito, como é que eu abordo, os tipos de sessão, como é que eu acredito que é a melhor forma de ensinar uma pessoa, isso tudo a gente conseguiu colocar da maneira que a gente pensava nos materiais didáticos, né? Então, ali que a gente foi... E à medida que dava certo para nós, a gente ganhava confiança de que também estava muito bom, e aí automaticamente a gente foi conseguindo entrar em mais parceiros, constituir mais parcerias. E hoje, então, pelo que eu estou entendendo, Rodrigo, vocês vendem isso para essas escolas parceiras, né? Como é que vocês tratam isso a nível de mídia? Em que mídia isso está disponível? Né? E como é que vocês keep up, assim, com tudo que é atualizado a cada minuto hoje em dia no mundo, né? Na nossa época, né, Ventura, era apostila e livro, né? Imagine que hoje seja uma coisa totalmente diferente e muito mais flexível para ser atualizado, né? Bom, a gente... O que acaba acontecendo ali é que a gente tem uma atualização realmente muito frequente, porque isso, a gente acredita que isso é importante. Não só atualização, como melhoria, né? Tudo que você vai fazendo, você fala assim, poxa, você acabou de soltar uma atualização de material, você fala assim, poxa, mas eu ainda acho que a gente tem muito desse tipo de... Vou citar aqui, por exemplo, a gente tem muito comando em que a gente é pouco reflexivo, ou que a gente... Então, você tem várias observações sobre o material, né? Ou até mesmo revisões mais drásticas, se você chegar e falar, não, eu quero mudar realmente. Às vezes a gente faz uns projetos de discovery para discutir, nós estamos até sempre fazendo isso, de discutir, mas agora até de forma mais estruturada a gente está lá procurando identificar o que a gente... Será que é essa
a forma de ensinar atual, então a gente está bastante, vamos falar assim, procurando... Antenados, né? Nos questionarmos se o que a gente faz pode ser feito de outra forma. Mas independente disso, atualizações em que a gente realmente traz algo novo que aconteceu nas disciplinas que são mais suscetíveis a isso, não é uma matemática que está aí desde que o mundo é mundo, mas história, geografia ou biologia, né? São disciplinas que você tem mais atualizações, a gente sempre atualiza isso de forma bastante rápida. E a gente vai trazendo melhorias ao longo do tempo também. A relação com a escola é uma relação que você tem ali as soluções, eu diria que assim, é muito forte, porque imagina, a escola ela está ali com o propósito de educar, e muito do que ela vai fazer é por meio do que a gente está trazendo enquanto livro didático. O professor tem o discurso dele, tem a forma dele se colocar, mas o livro ele é muito importante. E as soluções com que ele... É o meio pelo qual ele vai conseguir conduzir esse tipo de coisa. Então, tanto o livro que a gente traz, como as soluções de tecnologia, que cada vez mais têm sido importantes, como a parceria que a gente faz, discutindo com as escolas as necessidades que são individuais, porque acaba que cada escola, às vezes, tem peculiaridades que a gente precisa discutir juntos, às vezes só para alinhar a forma de conduzir, para ajudar a escola no que ela acha que é importante, algumas procuram mais, outras menos. Então, a gente tem o que a gente chama aí de relacionamento, né? Que é um processo que, assim, quando a escola entra, é que o relacionamento começa, né? De forma forte ali. Até antes, né? Na hora que a escola está sendo prospectada, existe um processo que o relacionamento já entra discutindo várias coisas, porque não é trocar a cor da cortina. Você está trocando algo que é bem séria a coisa, é como mexer na fórmula do pãozinho, assim, não é que é o pão todo, mas vai mexer coisa na fórmula do pãozinho, vamos chamar dessa forma assim. Então, é uma relação muito forte com a escola. Dá uma ideia de números para a gente então, Rodrigo. Alunos, unidades, as escolas parceiras, um número atual aí para a gente. Hoje a gente tem aí unidades próprias em Belo Horizonte, em Salvador, né? Nós temos aí 6 mil alunos próprios, né? Nas nossas escolas próprias. No sistema de ensino, a gente está batendo agora, estava recebendo um e-mail hoje falando que a gente está batendo a marca das 800 escolas agora, né? E de alunos, né? Para o ano que vem, né? Esse ano a gente tem um pouco mais de 220 mil alunos. Para o ano que vem, nós já estamos projetando aí um crescimento para uns 280 mil, talvez 300 mil alunos. Até o início do ano esse número se configura, mas já está demonstrando um crescimento, porque as parcerias vão sendo firmadas durante o ano para o próximo ano. Então, pelo que a gente já vem tendo de parcerias, nós temos uma projeção que indica que nós vamos passar dos 280 mil alunos aí para o ano que vem. Nossa, é bastante impacto, hein? É um impacto social gigante, né, Gustavo? E essa estratégia de crescimento de vocês, então, ela está muito mais baseada no crescimento com as escolas parceiras. A gente tem também uma frente, tem grupos educacionais que estão fazendo um crescimento, muitas vezes até inorgânico, grande. Essa não é a nossa estratégia, a gente não tem estratégia de aquisições de escolas, né? Nossa estratégia principal é de ter escolas próprias. Então, nós podemos sim ter escolas em algumas grandes capitais, né? Como Belo Horizonte como Salvador e outras poderão vir, né? Então, a gente ter escolas em unidades, em instalações, que a gente cada vez mais procura que elas sejam instalações espetaculares, sejam muito boas, que é o nosso objetivo, nosso plano de futuro é cada vez mais ter esse tipo de coisa. Agora, por exemplo, a gente adquiriu uma unidade que era de uma escola por mais de 5 décadas, numa região super importante de Belo Horizonte, um terreno de 18 mil metros quadrados, e ele foi colocado à venda, era alugado para essa outra escola. E a gente adquiriu esse terreno, um prédio histórico, com uma história maravilhosa em educação, e nós vamos fazer toda uma revitalização, respeitando as características históricas do prédio, mas é uma localização espetacular, o prédio vai ser revitalizado, e é um investimento grande que a gente está fazendo no sentido de termos instalações muito bem localizadas, de aspecto arquitetônico e pedagógico espetaculares, para que a gente realmente... digamos assim, temos instalações que sejam compatíveis com o olho das pessoas brilharem, né? Porque afinal de contas é o todo que faz, né? É um conjunto, né? O ensino é o principal, mas eu acredito que as instalações elas ajudam muito, né? Então, como é que era o teu slogan? Quando o olho brilha, tudo muda? Quando o olho brilha, muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. A gente acredita. Pode anotar esse. Tá bom. Tá ótimo. Tem um vídeo super bacana, né? Que a gente faz que assim... quando vai falando dos cientistas que descobriram coisas bem importantes, né? Então, assim, quando fulano olhou para tal coisa, nunca mais tal coisa foi a mesma, e vai citando, né? E vai mostrando as grandes descobertas da humanidade, né? E como essas pessoas tinham essa vontade, esse apego forte
a essas coisas que eles iam fazer, né? É isso que faz com que nada seja difícil. Né? Outras pessoas às vezes fazem coisas muito mais tranquilas e estão ali às vezes amuadas, não tão animadas, e outros estão fazendo algo tão difícil que você olha e fala, nossa, como não esmurece, né? Mas tem tanto propósito, tanta vontade com aquilo, e aquilo é um motor da alma, né? Faz a pessoa, a gente fala que se mover, né, de maneira feliz. Na hora que você está cansado, você fala, ai, não estou tão cansado. Mas não, vamos para frente. Vamos para frente. Naturalmente ele entrega o desejado, né? Ele conquista, né? Exatamente. Ô, Rodrigo, você teve então, vamos dizer assim, a gente escutando aqui, né, a sapiência, vamos dizer assim, de saber traçar o teu caminho, né? Veio de uma situação difícil, né, Ventura? Hoje vocês, no grupo de vocês têm alguma linha para pessoas que não têm condições de pagar a tua escola, alguma linha de bolsa, enfim, nesse sentido, para dar essa opção para pessoas que não, né, vieram mais ou menos das tuas raízes? Claro. Isso está muito linkado com vocês, assim, você e teu irmão? Está linkado, e hoje a gente tem, não sei se vocês já ouviram falar, tem alguns programas, né? O Smart, o Bom Aluno. Citando especificamente o Smart, assim, é um programa que é movido por uma instituição, e o Smart é uma instituição, né? Que foi criada pelo Marcel Telles, e é uma instituição que tem o objetivo de dar oportunidades para esses meninos que são carentes, e eles fazem já uma seleção nas escolas, na rede pública, de alunos que têm grande potencial. Como na economia os recursos são limitados, né? Então ele procura pegar alunos de grande potencial, porque é o que ele acredita que vão conseguir aproveitar mais, e depois esses alunos têm grande tendência a ajudar novamente a sociedade, porque as pessoas ajudadas são agradecidas via de regra. Então eles selecionam esses meninos e eles pagam uma porcentagem importante da mensalidade desses meninos, e a escola vem com outra porcentagem importante desses alunos, né? A escola não cobra, né? Normalmente são escolas muito boas, então são escolas que têm demanda reprimida. No Bernoulli hoje a gente tem mais alunos do que nos procurando do que nós damos conta de atender. Mas mesmo assim a gente seleciona. Hoje, para você ter uma ideia, em Belo Horizonte tem 100 alunos que a gente dedica essas vagas ao Smart. Tem mais uma quantidade do Bom Aluno, e que são alunos carentes. O Smart ajuda a pagar até a passagem, o lanche deles e tudo. Paga uma parcela da mensalidade, e a escola abona, isenta, dá uma bolsa importante também. Então a gente adorou o programa quando ficou sabendo, falou, poxa, essa é uma forma assim, eles ajudam a achar esse aluno onde ele está, né? Isso é um trabalho importante que eles fazem. Tem psicólogo, é um trabalho conjunto da gente, a gente tem um local separado que a gente atende os meninos também sobre as questões relativas às necessidades deles. E é um ganho geral, porque o aluno também da nossa escola que não tem essa necessidade tem um privilégio de conviver com um rapaz, com uma moça, um rapaz, um outro aluno, um outro colega, de uma realidade totalmente diferente, em que ele não teve a oportunidade, porque por mais que pareça que ele é privilegiado, o privilégio às vezes é ruim. Ele não teve a oportunidade de passar os apertos que esse outro está passando. E esses meninos, via de regra, aproveitam muito a oportunidade. Então eles com certeza são agradecidos, se dedicam e vão para frente, né? Como você sonhou isso, Rodrigo, e você olha hoje a realidade da educação brasileira? Como é que você vê de hoje a 20 anos a nossa educação, o nosso impacto que a gente faz? Você que está no setor. Eu tenho uma esperança assim, que a gente consiga encontrar saídas, né? Nós sabemos que a educação do Brasil é o principal problema do país, porque se você resolver ali, o brasileiro, como qualquer povo, é um povo muito inteligente. As pessoas são inteligentes, né? O inglês ou qualquer outro povo não é mais inteligente do que nós. O ser humano é muito inteligente, mas precisa de fazer o olho brilhar e ter oportunidades. Eu acho que as duas coisas são importantes. E às vezes as pessoas elas não tomam as suas decisões por conta própria. Parece assim, a pessoa não quis. Eu poderia dizer como eu quis e vim da pobreza. Falar, quem quiser consegue. Eu falo assim, mas não é tão simples assim. Eu tive uma sorte de reagir a inputs do ambiente de uma forma. Mas a gente vê por estatística que não é assim que as pessoas reagem. Quanto mais dificuldade eu coloco para a pessoa, mais elas reagem. Não é assim. Na prática, quanto mais dificuldade, menos elas dão conta. Então, acho que a gente precisa dar oportunidade para as pessoas. O que eu gosto de ver no Brasil é que
nós temos várias iniciativas cada vez mais acontecendo de forma estruturada, procurando fazer isso acontecer com menos custo. Eu tenho muita fé que nós consigamos realmente ajudar um pouco o setor público. Então, acho que assim, no sentido de que as pessoas boas participem, né? Eu vejo o trabalho do Renato, né? Ali no Sul, do Renato Feder, que abdicou assim como o Zema em Minas Gerais, que são empresários bem-sucedidos e um belo dia descompatibilizaram, falaram, vou parar com os meus negócios aqui. Com certeza eles têm capacidade de gerar valor, porque se você está no teu negócio, você gera mais valor, você gera mais riqueza, né? E eles deixaram isso de lado e estão lá trabalhando na iniciativa pública, procurando trazer melhorias. Eu acredito que cada vez mais pessoas capazes vão poder contribuir. E as outras iniciativas também do terceiro setor, eu acho que são bastante válidas. Eu vejo muita gente se movimentando. Mas a gente precisa, com certeza, de movimentos para trazer essa grande massa, né? Hoje, o principal core do Bernoulli é iniciativa privada, e se você, assim, temos aproximadamente 40 milhões de alunos no ensino básico no Brasil. Aproximadamente 20% da população. Desses 40 milhões, 20% são os da escola privada, que em média, não quer dizer que toda escola privada é melhor que toda escola pública, em média são escolas que têm melhores resultados. Mas a gente tem uma camada de 20% ali que consegue ter uma educação melhor. Os outros 80%, em média, têm uma educação que todos nós sabemos não é uma educação adequada. Tanto que, se fosse, ninguém pagaria. Se você tem o de graça. Como são nos países do primeiro mundo. Aí, nos países do primeiro mundo, as pessoas ficam tranquilas. Eu lembro o Renato falando aqui no YPOcast também, que ele, quando entrou como secretário de Educação do Estado do Paraná, o Paraná era o 8º país do Brasil no ranking. E esses dias a gente estava comemorando lá em Curitiba que está em primeiro, quer dizer, são 1 milhão de alunos impactados na rede pública do Estado, né, um trabalho que foi feito de uma maneira muito profissional, com toda a equipe que já existia, enfim, o que eu quero dizer com isso é que tem solução, né? O impacto que isso está causando é gigantesco, né, para o Estado do Paraná, e acho que começa com a presença em sala de aula, né, que é um quesito muito difícil já de conseguir em escola pública, né? No caso do Feder, ele enfrentou a pandemia, né, Gustavo? Isso. Então ele pegou aí, teve que reinventar um EAD, reinventar toda a educação, né? Então, como entrou é possível? A veia do empreendedor aí, né? Nessa história, né? Vamos, se vira e resolve. A gente também entrevistaremos aqui o Paulo, né? Paulo Batista da Alicerce. Pô, o Paulo também está com um programa enorme, sem fins lucrativos, que é para reeducar um pouco mais os alunos aí alunos e famílias, né? Inclusive os pais, né? Porque acho que o Paulo vai falar pra gente, mas tem muita gente no Brasil, milhões de brasileiros que não são analfabetos, mas não conseguem fazer equações de mais e menos, não conseguem ler o livro, enfim, então é uma dificuldade que é muito de base ainda, né, Rodrigo? E por isso que eu acho muito bacana essa tua parceria com a Smart, porque tem que olhar para esse lado também. Tem muita gente que não tem condições de ir muito longe, e a gente fazendo um pouquinho cada um ajuda todo mundo, né? Tem gente fazendo na iniciativa privada ou no terceiro setor, né? E tem gente fazendo no próprio Estado, né? Porque existe um valor muito importante dos nossos impostos que já é direcionado. E você discutir, você administrar isso melhor, muitas vezes é o que precisa. Claro que você pode discutir se precisa mais ou menos, mas a gente sabe que a administração melhor dos recursos não tem sido feita. Então, quando alguém está ali fazendo isso de uma maneira bem intencionada e melhor... Eficiente, né? Geralmente essa carteira de educação estadual, ela é um budget já praticamente todo comprometido, difícil de ter receitas extras, né? É muito professor, né? Então a pessoa fica meio de mãos atadas, aí por isso a brilheza do trabalho do Renato lá. Exatamente. Antes disso ele até criou o ranking dos políticos, não foi ele que participou, que é algo valioso. Eu sou conselheiro lá, participo com eles no ranking dos políticos, é muito legal. E dando mais uma ênfase aqui, Gustavo, depois a gente já fala um pouco do IPO. Diga lá. Tecnologia, Rodrigo, realidade aumentada, realidade virtual, como que é isso no ensino?
você vê isso como as grandes ferramentas, que eu tenho visto ferramentas brilhantes, né? Hologramas, né? Isso vai ser uma realidade na escola? Isso já está? Fala um pouquinho aí do futuro, se é o presente já. Eu acho que tem muita coisa para avançar ainda, né? Mas assim, é óbvio que se você... Poxa, você está estudando um corpo humano e aparece um holograma na tua frente, é muito mais simples que você ver uma imagem bidimensional na folha de um livro, ou mesmo que você veja ela na folha, na página de iPad ou do computador. Né? Então, assim, ainda os hologramas, por exemplo, eles ainda não são utilizados de maneira... Já existem hologramas, mas na educação eles ainda não estão presentes de forma abrangente, vamos falar assim, né? Então, assim, isso é um exemplo do que ainda eu acredito que está por vir, né? Ainda não conseguimos desenvolver isso de uma maneira a um custo razoável, na tecnologia tão, né, fácil de ser colocada, mas é um exemplo. Mas aí nós estamos dando exemplo de quê? De que eu chamaria de features, né? De configurações que poderiam ajudar. Eu acho que a educação, ela nunca vai mudar. O que nunca vai mudar é relacionado ao que a gente fala de, poxa, ela fazer parte, ela ser valorizada para as pessoas, né? O olho realmente brilhar, as pessoas terem oportunidade de falar, poxa, como é importante a educação, né? Às vezes eu falo para os meus filhos assim, ele está lá estudando, eu falo assim, cara, você está tendo uma oportunidade, olha para você ver o que você está estudando, olha como isso é legal. Falo, como assim, pai? Eu falo assim, não é toda criança que tem um livro bom assim, que tem o tempo que você tem, o cantinho que você tem organizado para poder se desenvolver. Isso é um privilégio muito grande. Então, assim, se isso for ensinado para o ser humano dessa forma, porque às vezes as pessoas a partir ali dos 10 anos começam a desestimular nos estudos. Elas começam a ficar com preguiça, o adolescente começa a ser... Isso é muito normal. Eu acho que assim, tem um trabalho educacional forte até para aquele que tem já condições, para ele continuar ali motivado. Qual que é o valor do estudo, do aprendizado? Não é que todo mundo tem que passar no ITA ou na USP, seja onde for. Mas mesmo que você não vá passar nas faculdades mais difíceis, não tem problema, mas ter mais apego, mais amor ao conhecimento. Eu acho que assim, isso nunca vai mudar, na minha opinião. Eu só acho que a tecnologia vai ajudar trazendo formas de engajar mais, de ajudar nesse sentido, mas não vai substituir o valor que nós, seres humanos, temos que dar para a educação, que temos que fazer dentro das nossas casas, temos que trazer isso como cultura. Eu acho que quanto mais se propagar a cultura de que a educação... Peguem pessoas que dentro de casa os pais leem, falam com os filhos, vamos estudar. Na média, essas pessoas vão mais adiante, elas têm mais compromisso com a educação. E normalmente são pessoas mais centradas, de mais longo prazo, mais disciplinadas. Né? É claro que cada um tem o seu valor individual, cada pessoa tem seu brilhantismo, tem pessoas que estudam pouquíssimo, são geniais, está tudo certo. Mas na média, eu acredito que as pessoas que estudam, né, acho que elas chegam mais longe e acho que são até mais felizes, têm mais autoconhecimento, mais motivação. Então, acho que isso nunca vai mudar. Agora, uma tecnologia que te ajuda, poxa, um adaptive learning, que eu acho que ninguém acertou isso ainda. Mas, poxa, para ensinar um monte de gente, um professor, ele ensina para um bando, né? Ensina para uma turma, né? Poxa, como é que eu dou conta de ensinar tanta gente? Eu não sei o que está passando na cabeça de cada um, mas se uma tecnologia consegue guiar uma pessoa individualmente com inteligência artificial e consegue ajudá-la num caminho ali, isso pode ser um caminho de baratear e efetivar. Então, eu acho que tem muita coisa por vir ainda, né? Com esse avanço da ciência, em que a gente vai poder ter mecanismos de facilitar o entendimento, trazer mais engajamento. E a gente ainda está... Investimentos estão sendo muito feitos, a gente faz muito no Benolí, nossos... Pessoas em tecnologia educacional só aparecem, não param de aparecer dentro da empresa, né? E a gente não vê isso como algo que vai voltar. É sempre trazer mais e melhores pessoas para trabalhar. A gente trabalha em várias frentes, assim. Tem desde vídeos que os alunos clicam e já... Poxa, essa questão, como é que faz? E o professor já está ali mostrando a resolução, ou um simulado que ele já envia por ali. Nem estou falando de ERP, que é você ver notas, essas coisas, isso é mais antigo, mas estou falando assim, uma realidade aumentada em que ele coloca ali, já vê a realidade aumentada, daqui um pouquinho vai ter os hologramas, e eu acho que isso não para, isso só vai evoluir. E uma inteligência artificial entrando na educação, né? Agora, acima de tudo, eu acho que tem que ter uma cultura de boa gestão, porque não necessariamente você vai ter essas tecnologias todas, mas o menino de uma escola que tem uma condição não tão boa, ele está conseguindo ter esse equipamento correto. Às vezes precisa ter na casa dele, ele não tem. Às vezes ele precisa entender, ele não entende. Os pais precisam ajudar e ele não consegue tanta ajuda. Então, assim, a gente tem que endereçar todas as questões do problema, né? Mas essa é uma frente que eu acho que vai ajudar a educação.
como ajuda, não como necessariamente substitui o professor ou a cultura. Não substitui. É, muita inovação, né? E falando em inovação e estudo contínuo, Rodrigo, eu vi que você está fazendo OPM, né, em Harvard. O que você espera sair de lá depois de um curso desse que, se não me engano, são 4 anos, com vários módulos, né? Como que está a tua expectativa? O que você está vendo lá fora? Traz um pouco para a gente aí. A gente dando um passinho para trás aí, né? Há uns 3 anos, a gente percebeu o seguinte, falou, poxa, a companhia está crescendo, a gente começou até a chamar de companhia, né? A gente não chamava de companhia, né? Principalmente educação, a gente tem muita coisa assim, né? De falar a escola, né? E tal, não usar termos tão assim, presidente, né? A gente muito diretor, né? Diretor no sentido de ser de escola e tal. Mas a companhia estava crescendo, a gente falou, olha, nós temos o lado bom de ser uma empresa familiar, que é, poxa, o que é lado bom de ser uma empresa familiar? Tem um zelo, um carinho, um cuidado, né? Não é o capital acima de tudo, tem o olhar do dono, né? Mas o que é o lado, às vezes ruim das empresas familiares? Tem empresas familiares enormes, né? Não quer dizer que toda empresa familiar tem. É que, às vezes, as pessoas não cuidam da sucessão. Não que as não familiares não tenham problema de sucessão, mas as familiares não cuidam de sucessão. Elas, às vezes, misturam as questões familiares com as questões de propriedade. Elas não têm algumas práticas aí de gestão e que são bastante importantes. E, às vezes, por desconhecer, por ter medo e assim por diante. A gente sempre veio melhorando ao longo do tempo. Mas há uns 3 anos a gente falou assim, acho que a gente precisa trazer algumas lideranças que a gente ainda não tem. Então, tinha áreas que a companhia não tinha auditoria interna, compras. Falou, agora vamos dar uma encorpada nisso aqui. Então, acho que a gente começou a trazer um nível gerencial importante. Agora nós estamos trazendo um nível de mais diretorias. Então, a companhia tinha uns 3 diretores, nós estamos mudando para 6 diretores. Estamos trazendo aí um CFO, estamos trazendo... Porque algumas pessoas acumulavam. Então, tinha uma diretoria que acumulava mais diretorias. Então, a gente está trazendo um pouco mais de diretorias, isso já bem mais recente. Há um ano atrás... Há um ano e meio atrás, eu puxei muito uma agenda interna, falei, a gente tem que ter um conselho, é importante, meus sócios são super alinhados, nós 3 somos muito alinhados, e a gente criou um conselho, a gente trouxe lá pela Elismar, da Fundação Dom Cabral, fomos concebendo o nosso conselho, trouxemos 3 conselheiros externos, pessoas de bastante preparação, né? Tem a Cláudia Lisa, que já foi lá do Roldão, se eu não me engano, a gente vai falando bobagem. Tem o Zé Mário Caprioli, que é da Azul, que era foi o fundador da Trip, né? É o fundador da Trip, que se uniu com a Azul e é o sócio brasileiro mais relevante lá junto com o David Neeleman. Tem o Luiz, Luiz Felipe era da IBM lá em Nova York, agora ele está na Flórida trabalhando aí para o Mercado Livre. Então, são pessoas de bastante porte e que a gente falou, poxa, essas pessoas para virem, elas vão querer saber assim, o que vocês querem fazer com esse conselho? É um conselho organizado, é um conselho eficiente, a companhia está crescendo, a companhia quer gestão ou não quer gestão. E o nosso movimento era de gestão, desenvolvimento, crescimento. E isso atraiu eles, né? E por ser educação e por ser de qualidade, eles vieram participar do conselho. Então, acho que foi um movimento super importante que a gente fez. Está funcionando já há um tempo. Fui eleito aí o presidente do conselho por esse primeiro mandato aí, né? E acho que a gente, de uma forma geral, está indo bem. E eu também fui convidado mais uma vez por um amigo meu, que é o Otávio Carvalho, aqui de São Paulo. E o Otávio falou, cara, você tem que entrar, o IPO é muito legal, ele é de Recife. Pô, Betinho, me chamava de Betinho, porque me chama de Betinho por ser de Betinho. Pô, Betinho, o IPO é muito legal, vamos entrar no IPO. Eu falei, cara, aí fui olhar, já estava passando da hora, entrei no IPO e foi uma das melhores coisas que eu fiz. Olha aí. Porque, assim, o IPO me trouxe esse relacionamento. Vocês são IPOs, assim... As pessoas que chegam a ser presidentes de companhias, alguns de famílias que eles já vieram, outros que montaram o seu próprio negócio como eu, outros que são executivos e não empreender, são normalmente pessoas de grande destaque social. E eu estava até falando isso outro dia, que assim, as pessoas, normalmente para chegar até em cima, elas têm que ter características melhores na média. Porque as pessoas não toleram muito lideranças que não sejam... Eu falo que o líder tem que ser um exemplo. Então, normalmente, as pessoas têm características admiráveis, né? E uma coisa que realmente, assim, o meu aprendizado dentro do IPO tem sido enorme. E um laço de amizade, que só cresce com as pessoas. E é incrível como a gente é recebido em qualquer lugar, às vezes, do mundo, como se aquela pessoa fosse sabe, um irmão teu, assim, entra aí, Rodrigo, sabe, a maneira que vocês me recebem aqui, já mordeu o bichinho, Ventura. Sem nunca ter te visto, assim, ter visto vocês. É incrível esse tratamento, assim. E é gratuito, é assim, pô, é a família. Então, acho que assim,
foi muito bom e o aprendizado é enorme, porque a troca no fórum, a troca nos eventos de learning e nos outros eventos também é enorme. Então, assim, eu sempre tenho alguém para falar, cara, tô fazendo isso, me ajuda com isso. Um intercâmbio de falo com o diretor de RH de um, falo com o do outro, como é que você fez isso na tua companhia? Yes. Então, assim, isso é incrível. Você sabe que foi assim que foi criado o IPO, né? Foi uma troca de ideias entre empresários lá em Nova York, né? Então, eles sentiram essa riqueza e a coisa foi crescendo, né? Exatamente. E aí o OPM que você perguntou. Veio daí? O OPM, aí um amigo meu que é o Igor, ele tá trabalhando há alguns anos na Croton, hoje tá ele é conselheiro algumas empresas e tudo. O Igor me falou assim, cara, faz o OPM, e outras pessoas também me falaram, e eu fui procurar saber o que era, e nessa pegada de aprendizado, porque eu fiquei muitos anos, né, ali, poxa, dentro do meu negócio, sem formação na área, sem o IPO, e sem senioridade, de muita senioridade, claro que alguma senioridade tinha, algumas pessoas sêniores tinham, mas sem um grande corpo com senioridade, a gente ficou muito virado para o negócio, que deu certo até um certo ponto, mas nessa pegada agora de aprendizagem, eu falei, poxa, acho que eu tenho que estudar alguma coisa, né, tem que aprender alguma coisa. Aí eu faço na fundação, faço em onde, aí botei fundação, Harvard, INSEAD, fui listando muita coisa, falei, vou fazer o OPM que me recomendaram. É um curso de 3 anos, 3 semanas intercaladas por 2 anos, né? 3 semanas, pula 1 ano, 3 semanas. Comecei antes da pandemia, fiz um recesso aí na pandemia, fiz a unidade 2 agora, e ano que vem faço a unidade 3. E é espetacular, assim, eu acho que, poxa, o sistema de cases de Harvard é muito bom, né? Em que eles trazem, assim, poxa, quase 40 cases em 3 semanas, os professores são espetaculares, é um Boris aí, né, Groisberg da vida, tanta gente boa, né, que faz, gente que não só dá aula, né, gente que tem negócios, gente que são consultores de empresas gigantescas, de Amazon, de Apple, né, e que tá lá te dando aula, os convidados vêm dessas companhias enormes e tudo, falar com a gente no curso, os alunos do curso, né, do meu lado tá lá a Nizam Guanais, tá, assim, gente, é só gente realmente peso pesado, né. O cara do case tá lá, o convidado que escreveu o case tá lá, que você tá estudando. Vai um cara do case da semana, vai lá explicar o case, vai com o time dele que fez aquilo, é um negócio impressionante, né? E fala que é junto dos bons que a gente fica melhor, né? Então, esse aí é... Ó o menino. É isso, então acho que é realmente, a partir dali, acho que muita coisa foi trazida pra minha mente, assim, que... Você vê os modelos das melhores coisas sendo feitas no mundo dos negócios, né? Nas mais diversas áreas, seja liderança, seja gestão, muito... Então, recomendo para qualquer um que queira investir na sua formação aí, sendo um presidente ou um owner. Que legal, Rodrigo, que legal. Realmente, e tem muita gente no IPO que faz, né, o OPM, né? Tem vários colegas do fórum, vários fazem, recomenda, né? Mas, ó, Gustavo, fantástico, né? O Rodrigo aqui dá pra... Mais uma lição aqui, professor Rodrigo. E uma história linda, né? Da feira... Né? Da feira, pro PM. Das tampinhas de matemática, Rodrigo, brilhante, né? Você tem recordação da última vez que você deu aula formalmente, assim, Rodrigo? Como é que foi? Você sabia que ia ser a última aula? Na sala de aula foi lá pros idos, nas minhas contas aqui, lá de 2005, mais ou menos, se eu não estiver enganado, por ali, né? E assim, eu gosto muito de dar aula, mas a quantidade, né? E você tem várias turmas, então você dá uma, você tem que dar em todas, porque fica chato você dar naquela série ou no cursinho e tal. Então acabou que foi uma coisa que eu fui deixando. Mas eu era extremamente empolgado, eu sou extremamente empolgado. Então, eu quando eu vejo aí que às vezes vejo o Abílio aí dando aula na FGV e tudo, assim, eu sei que num momento, né, alguma aula, né, voltar para uma turma do ITA que a gente dá aula, falando uma turma só, então não são 10 turmas, né, realmente é o tipo de coisa que dá aquela vontade, assim, de... O pessoal fala que é a cachaça, né? Você dá vontade Brilha o olho, né? Aí muda tudo. O Rodrigo vai estar com 92 dando aula. Pode ficar tranquilo. Não, é muito engraçado, porque eu passo 92, no quarto... ele falou, vou dar uma aula aqui, só uma aulinha, né? Engraçado que a minha filha, que tá mais velha, às vezes tá estudando muito, o mais novo estuda, mas ela tá mais puxada, que já tá no ensino médio, aí eu passo na porta do quarto dela, assim, né? Alguma dúvida aí, né? Igual aquele cachorrinho sem dono, assim. Se tiver, eu tô aqui, hein? Tipo assim. Eu ia te perguntar, e se em casa você dá aula também, Rodrigo? Louco pra pegar uma dúvida. Aí ela fala assim, pai, me responde só isso. Porque eu já abro outra coisa, eu falo, mas tem esse triângulo aqui, que se você pegar agora, que legal. Isso remete a isso aqui, faz a conexão. É um teorema diferente, mas olha como dá a mesma resposta.
e tal. Aí ela fala, pai, me responde só isso, cara, eu tô estudando aqui. Então, mas se deixar, eu vou puxando uma coisa, outra coisa, e é um prazer, não. E em casa também, meu pai deu aula há muito tempo também. Adorava dar aula. Quando ele vinha explicar, a coisa era diferente. Já, não, pai, só me fala isso aqui, exatamente isso. E, às vezes vem explicar de uma maneira diferente, que não é o que você aprendeu na escola, já começa a complicar, porque daí pai dá aula para filho, tem que isso ter um touch aí. É né? uma dificuldade grande. A minha vantagem é como eu dei muita aula particular e a gente vivia cheio de aluno, era pelo contrário, né? Porque a gente fala assim, você vai até você entender. Então, assim, eu percebo que a gente tem uma forma de quebrar. Pô, eu acho que ela ainda não entendeu, eu quebro até que eu chego e dali eu venho construindo de volta. Então, acho que isso... Tem uma psicologia por trás aí. É uma noção de como ter a didática para ensinar. Isso para os pais é muito difícil. Não é fácil, não. Fantástico. Isso aí. Gustavo, e aí? Chegando aqui o nosso finalzinho aqui, com gostinho de quero mais, né? Acho que o Rodrigo aqui tem bastante coisa para falar depois ainda, numa versão 2.0 aqui do... Eu já vi que quando a gente for entrevistar mineiro, cara, tem que abrir o podcast para 2 horas, não para 1 hora, porque sempre tem uma prosa boa, né? Sempre tem, isso aqui vai. Você não trouxe pão de queijo, né? Sem pão de queijo, sem um cafezinho ainda, né? Olha, Rodrigo, a gente tem aqui uma tradição do Anne e o Gustavo, de a gente presentear sempre com um livro. Espero que você não tenha lido esse ainda. Esse aqui é do Luc Ferry, é um filósofo francês. O texto é Aprender a Viver, mas é muita filosofia de vida, né, de aprendizado de vida. São um dos livros que a gente gosta bastante. A gente falou, poxa, acho que filosofia de vida, o pessoal do ensino, equilíbrio, acho que ele vai gostar bastante. Então, queria deixar isso para você. A gente já daqui a pouco faz a nossa mensagem aí escrita para você, tá? E um prazer enorme tê-lo aqui conosco no IPOcast, né, Gustavo? Rodrigo, o que eu posso dizer é que se eu morasse em BH ou ali... É Pituba? Na Bahia? É Pituba. Pituba. Eu ia colocar meus filhos no teu colégio. Olha, já fiz o meu comercial. Já. Já mais 2 inscrições, hein? Foi um prazer, Rodrigo. Gente, muito prazer. Obrigado mesmo. Muito obrigado por ser tão bem recebido por 2 colegas YPOers. Foi uma maravilha. Obrigado pelo presente. O presente mais valioso, o livro é importantíssimo e o conteúdo, Aprender a Viver, ele não é muito importante, né? Então, vai com certeza ser muito útil para mim. Obrigado, gente. Obrigado. Nós que agradecemos. Um abração, Gustavo. Valeu. Obrigado. Obrigado. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.